A gente tem ele, o amigo do Gilberto Gil, o homem do óculos escuro, o cara que conseguiu... Sim, eu queria colocar isso para uma pessoa gringa, ou que nunca ouviu falar do Toffoli, nem do Supremo, nem do Moraes, nem do Barroso, para ver onde que a pessoa acha que é. Eu achava que eu estava na escolinha do professor Raimundo, e tem um pouquinho... Até estava falando com o Cláudio, que é, né, jornalista, que trabalha com a gente. Falei, com pitadas de pornô chanchada. Mas vamos ver, vamos lá. Senhor presidente. Pois não, ministro Toffoli. Vossa Excelência, falando dessa revolução que nós estamos a viver, é impressionante a visão de Gilberto Gil. Em 1997, ele lançou a música pela internet. Uma alusão ao Pelo Telefone, primeiro samba gravado na década de 10. Isso. E aí ele, então, 80 anos depois, escreve pela internet. Se me permite, só a primeira parte... Claro. Criar meu website. Justiça também é poesia. Fazer minha homepage. Com quantos gigabytes se faz uma jangada e um barco que veleje? E aí segue. Muito bem. Grande Gilberto Gil, hoje imortal na Academia Brasileira. Vossa Excelência poderia cantar, inclusive, depois dessa música. Eu já tenho praticado algumas ousadias na minha vida, mas não essa. Vou começar com a professora Paula, porque isso daí tá, assim... Ontem o Emílio, ele viu esse quadro, ele falou, mas isso daí tá com muita cara de pânico. Tofinho. Ai, Tofinho. Não, em primeiro lugar, vamos elogiar, ele tá dentro da tendência dos óculos aí, tá bem moderninho, parece que é o óculos da Gen Z, esse negócio meio, essa vibe ciclope dele. Podia ter pego um óculos de corrida mais colorido para aproveitar esse clima, né, já que tá tudo uma baderna, e aí ele vai cantar essa música, eu não sei porquê, eu não sei qual é a necessidade de cantar uma música num lugar que deveria, em tese, ser sério, e ele mostra que ele nem conhecia a própria música que ele trouxe pro plenário, porque ele teve que ler no papel. Talvez ele nunca tenha escutado essa música, uma música bem famosa. Se eu não me engano, essa música foi propaganda de uma operadora de telefonia. Arrisco a dizer que foi até da Vivo, então ela ficava martelando 24 horas, mas na cabeça do povo, né? O seu Tofinho, com certeza, nem conhecia a música, e ainda quando foi ler, ainda leu errado. Um ministro da Suprema Corte é Velege, não Veleje. Por favor, gente, assim, são essas as pessoas que são a elite, eles são a elite do Brasil, eles são a nossa Suprema Corte, não sabe falar português, eu não tenho muito mais a acrescentar, porque se eu continuar falando aqui, eu tenho até medo, Marco, que desça alguém de rapel aqui do helicóptero da Polícia Federal para me levar presa, porque a gente não pode falar muito do Tofinho, o Tofinho, ele é amigo do pai da Odebrecht, é um negócio assim, né? Enquanto isso também nós temos, professora Paula, assim, e a gente vai fazer um pupurri de situações bizarras aqui, essa daí vai pro Adriles. A gente tem o Gilmar Mendes elogiando o Alexandre de Moraes. Vamos colocar isso. Entendo oportuno dirigir-me ao ministro Alexandre de Moraes, como modo de saudá-lo em manifestação plena de solidariedade e apoio a si e a sua família. De fato, perante notícias públicas de que verdadeira organização criminosa estaria planejando típico golpe de Estado, é preciso reconhecer que chegamos a graus de paroxismo desconhecidos na história brasileira, cenário que gera perplexidade e indignação a todos nós, democratas brasileiros. Sem ignorar que dita trama ainda é objeto de investigação pelas instâncias competentes, é preciso mais uma vez ratificar. Vossa Excelência, ministro Alexandre, enche de orgulho a nação brasileira. Adriles. O STF tem se tornado... eu sou um pouco velho aqui, eu lembro de um desenho dos Super Amigos, veiculado nos anos 80 e 90, do mundo bizarro, a inversão da realidade, né? Inclusive do princípio poético. Essa canção do Gilberto Gil, ela celebra
a expansão da internet, como aquela Pelo Telefone, que é a música inauguradora do samba no Brasil, celebra as possibilidades maiores de comunicação. Possibilidade maior de comunicação, de interação entre as pessoas, é possibilidade maior de diálogo. Em última instância, é possibilidade maior de democracia, porque as pessoas falam pela internet com todas as pessoas do mundo e fazem valer as suas opiniões. O que o STF está fazendo? Está usando essa liberdade para suprimir essa liberdade, porque os canais tradicionais de comunicação não levam a verdade mais. A população leva, aliás, sempre levaram os interesses pecuniários de poder de seus donos, a saber, Rede Globo, as grandes emissoras de televisão. É muito mais o interesse subjetivo de poder, de grupos políticos, inclusive, do que o interesse de diálogo real sobre o que está acontecendo na realidade. E o STF é hoje um limitador da potencialidade de liberdade, de diálogo e de democracia do Brasil, entendeu? Assim como, quando o Gilmar Mendes diz que o Brasil é grato, Alexandre de Moraes, ele está subvertendo a realidade. Está subvertendo a realidade contra o que se diz dentro da internet. Que Alexandre de Moraes é um monstro. É um monstro que está suprimindo liberdades, prendendo pessoas, submetendo a pessoas de tortura, está sem saber exatamente do que está sendo acusado dentro da cadeia, por censura, por remoção de redes sociais, por remoção de conta bancária. Grato a quem, cara pálida? Grato ao monstro que está corrompendo a República, que está corrompendo, para usar uma expressão cara ao Barroso, o legítimo Estado democrático de direito. E se você reclama desse monstro, se você chama esse monstro de monstro, você corre o risco de ser censurado. Você corre o risco de ser preso, de ser desmonetizado, de ter sua carreira, sua vida completamente arruinadas. Então é aquela coisa, né? É um princípio teológico clássico, talvez o mais clássico de todos. Não existe mal que se coloque de maneira exposta. O mal sempre se disfarça de um bem. São esses homens que usam da poesia para destruir o princípio da poesia, né? Poesia é dizer em palavras aquilo que as palavras não querem dizer. O STF está querendo suprimir as palavras de uma opinião, de uma liberdade de expressão. Poesia é exatamente aquilo que estabelece um princípio de liberdade de pensamento. O STF quer proibir a internet, inclusive a internet saudada pelo Gilberto Gil. Eu queria aplaudir o pessoal do GC. Que GC lindo, né? Que GC lindo. Sapão rasga elogios para Voldemort. Aqui, não dá tempo, Satier. Não dá tempo de falar de todos os absurdos. Porque eu podia fazer uma tese de doutorado sobre essa fala do Gilmar Mendes, sobre o espírito de porcorativismo, como diz o Serrão, que eu acho, né, eu gosto dessa expressão, porcorativismo, e também, né, sobre os laços espúrios e degradados de uma relação bizarra que você vai ver agora da Carminha. Carminha também faz parte da brincadeira. Olha ela aí. Carminha participa de amigo secreto do Fantástico. Então, quer dizer, é isso, Satier, é isso. Tá. Então, agora é isso. Agora vale tudo, então. Então, vale tudo. Eles se autocongratulam, eles se elogiam, eles protegem o país dos golpistas, eles prendem quem eles quiserem, eles prendem o Elon Musk se eles quiserem, eles compram briga com o cara mais rico e mais, que tá fazendo as maiores inovações da nossa era. Assim, vale tudo. Acabou, assim, é isso. Vale tudo, né? Os Supremos, né? Esses caras, eles dão entrevistas, eles fazem brincadeiras na hora da sessão plenária, fazem inquirição de advogados, né? Ainda não é um tribunal inquisitorial, como diz ali o Alexandre de Moraes, são congratulados por eles mesmos, né? Dizendo que é um herói da democracia pelo ministro Gilmar Mendes e tudo mais. O amigo do meu pai aparece de óculos escuros lá, Bono Vox do YouTube, fazendo brincadeirinha, né? Inclusive, coloca o Gilberto Gil, que é um artista, evidentemente, isso é inegável, e coloca, né, esses caras num patamar absurdo. Talvez o próprio Gilmar Mendes, ou Dias Toffoli, melhor dizendo, pudesse ler essa canção também do ilustríssimo artista Gilberto Gil. Minha Nega na Janela. Diz que está tirando linha.
Eita, nega, tu é feia, que parece uma macaquinha. Olhei para ela e disse, vá já para a cozinha. Dei um murro nela e joguei ela dentro da pia. É o imortal aí, ó, na Academia Brasileira. Gilberto Gil também cantou isso aí, ó, uma canção extremamente racista. À frente do seu tempo, hein, Gilberto Gil? Que coisa linda, né? E agora tem a Carmen Lúcia aí participando do Amigo Secreto, Amigo Oculto do Fantástico. Cara, então beleza, já que tá assim, bota essa galera dentro do reality show, pô. Bota lá a Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, ou então bota o Iluminado na Fazenda, participando com a Jojo Todinho, por exemplo. É muito triste você ver essas figuras que deveriam ser figuras totalmente discretas, sabe? Ali guardadas na dele, mas não. São popstar. É isso, se transformaram em popstar. Ô Satier, só para não terminar o último programa da última temporada do Fio Diário de 2024, deixa eu abrir uma treta com você que a gente está concordando demais. Essa música do Gilberto Gil, evidentemente, não é racista, ela está expondo uma situação de racismo. É igual o Machado de Assis pega um personagem louco, ciumento, igual o Bento Santiago, que é um personagem mesquinho. Ele não está fazendo apologia, claro, a racismo, mas ele está criticando, está expondo uma estrutura racista dentro de uma casa de engenho, ou seja, coisa do tipo assim. Obrigado, Adriles. Não poderia terminar diferente, né? Não, o Gilberto Gil como Caetano Veloso, eu acho que ele é meio imbecil. Eu acho que todo mundo, só para não ficar brigando com vocês, o Gilberto Gil como Caetano, como Chico, todos eles, pela ação e pela omissão, endossam essa ditadura terrível, que promove preconceito contra conservadores, sobretudo conservadores negros como você, né? Que é visto como se fosse um capitão do mato. Não, mas isso que é louco, né? O cara que escreve um negócio desse, ele consegue se tornar o militante identitário, o neomarxista. E isso eu acho muito curioso, né? Quem sofre preconceito hoje é conservador. Quem é perseguido como se fosse um negro de senzala do século XIX, hoje é conservador. A gente tem que dizer isso com todas as letras. E esses artistas, como Gilberto Gil, como Caetano, como Chico Buarque, promovem esse tipo de perseguição, como aquela pauta que a gente estava vendo anteontem, se eu não me lembro, o Caetano e a Paula Lavigne aplaudindo, sem anistia. Ontem eu estava na cerimônia de diplomação, tinha gente lá do PSOL sem anistia. Essas pessoas que perseguem a perseguição, como negros eram perseguidos no século XIX, hoje são conservadores. É isso aí. Perfeito. Muito bom. A gente ainda tem uma pauta fundamental, porque eu acho que ela vai meio que amarrar isso daí, e daí a gente pode já ir para a conclusão do programa. Hoje não tem, não sei se vocês perceberam, né? Mas o Hora Pronobis entrou de recesso. Então a gente tem uns minutinhos a mais, Adriles. Você não tomou o seu Hora Pronobis, né, Adriles? Não tomei, que eu não tô na casa da minha tia. Eu esqueci. O pessoal é maldoso. O pessoal virou e falou: o Adriles virou vereador, já alugou um apartamento melhor. Tem nenhum imóvel. Sou vereador. Tem posse. Mas, Adrilinho, a gente tem uma matéria que, inclusive, a professora Paula mandou agora no começo do programa. A avaliação dos ministros do STF, meu Deus do céu, despencou 12%, diz pesquisa. De 31% para 12%, avaliação positiva em 2 anos. Queda coincidiu com a chegada de Lula ao Planalto, com recrudescimento contra pessoas acusadas de golpe e com a presidência de Luiz Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal. Aí, eu acho que o que a gente pode fazer para amarrar isso é o balanço, né? Acho que último programa do ano, balanço final, né? Quando a gente fala de ministro que não pode participar de Amigo Secreto do Fantástico. Você quer dizer... sim, o cara ele tá no ápice do poder judiciário. Ele tem lá, ele participa de julgamentos, pessoal. Isso é fundamental. Essa galera que não respeita... Isso é interessante. O pessoal que não respeita regras claras e objetivas do direito penal, e o direito penal ele tem que ser objetivo, preciso. Por quê? O direito penal mexe com a nossa liberdade, né, de ir e vir. Você pode ser encarcerado e ninguém quer ser preso preventivamente por um maluco, por um doente mental. Então, as regras do direito penal processual penal são objetivas. Por outro lado, você vê esses ministros julgando casos multibilionários,
eles recebem advogados dos maiores grupos econômicos do Brasil, eles recebem casos de repercussão também internacional, eles estão no Fórum de Debates Internacional. Então, você vê o Barroso indo falar sobre Fórum Econômico Mundial, Fórum Social Mundial, coisa que eles não deveriam também, mas tudo isso, essa pessoa que vai fazer isso, ela não pode ter um grau de exposição pública parecido, próximo, sequer próximo de um político, porque ela não recebeu voto. A discrição e a pessoa ser reservada é uma premissa básica do cargo, porque ela pode gerar 1 milhão de conflitos de interesse se ela ficar saindo e se expondo e falando sobre tudo o tempo todo. Então, assim, eu nem sei como aferir uma pesquisa dessa, porque para mim, Adriles, professora Paula de Satier, isso virou... o Supremo virou um prostíbulo manicomial criminoso a céu aberto. É isso, circense. É isso, para mim é isso. Vai lá. Primeiro o Satier, que ele não tinha falado ainda. Não, é isso. Volto a dizer, né? O nosso Supremo Tribunal Federal, essa nota aí, que despenca para 12%, tem que até estudar, porque estava em qual nível, né? Está menos zero, né? Realmente a situação, o balanço do Supremo Tribunal Federal nesse último ano é um balanço extremamente negativo, totalmente focado em perseguir pessoas de um espectro político, hoje está com chicote, os mesmos que condenaram pessoas lá atrás, hoje descondenam todo mundo, anulam sentença, e uma série de coisas. O próprio Gilmar Mendes, que aí é o decano, que é o cara do Supremo Tribunal hoje, parece que é o dono do Supremo Tribunal Federal hoje, ele disse em entrevista claramente, com todas as palavras, que o Brasil ele era uma cleptocracia. Então, hoje, essas mesmas pessoas, essas mesmas figuras, né, estão lá apertando a mão de quem eles prenderam, de quem eles sentenciaram, condenaram alguns anos atrás, assim, pouquíssimo tempo atrás. Então, muito triste você ver o Supremo Tribunal Federal hoje virado à avessa, perseguindo pessoas, com tanta coisa acontecendo, tem gente morrendo no Rio de Janeiro, tem diplomata morrendo no Rio de Janeiro, um argentino agora, parece que era secretário de turismo em Bariloche, uma cidade argentina, veio para cá, entrou no lugar errado, o cara que alvejou, né, a juíza foi falar que não é uma questão de urgência julgar o bandido que atirou, né? Assim, é isso que está acontecendo, enquanto a gente está vendo o Supremo Tribunal Federal debruçando em pautas identitárias, participando de programa em rede nacional. É muito triste. Enquanto a justiça tarda aqui no Brasil, vive tardando o povo, vai minguando e vai sofrendo com essa letargia do nosso sistema judiciário. Marco Antônio. Perfeito. Professora, queria ouvir a sua leitura a respeito da credibilidade do Supremo ou a avaliação sobre ele. É que o Poder 360 ele foi muito bonzinho na manchete, né? Até vou pegar aqui, a manchete diz assim: a avaliação positiva do STF, que era de 31%, caiu para 12% em 2 anos. Então, eles tinham uma avaliação positiva de 31%, caiu para 12% depois que o Barroso assumiu. Mas a notícia, se fosse eu a escrever esse artigo, seria a seguinte, aí agora o Satier vai entender bem direitinho. 43% das pessoas consideram o STF ruim ou péssimo. Ruim ou péssimo. 34% é regular. E só 12% acham que está tudo bom. Ou seja, nem mesmo dentro da esquerda, porque na sociedade não é só 12% das pessoas que são esquerdistas. A gente tem um percentual ali próximo. Isso é uma coisa que eu falava bastante no meu curso Politicamente Imbatível. A gente tem algo próximo de 30% de esquerdistas, que sempre vão votar no PT, no PSOL, nesse pessoal aí. Aproximadamente uns 30% de galera da direita que vai votar contra, né, vai votar ali, sei lá, no Bolsonaro ou, sei lá, Aécio Neves, quem tiver contra o PT, e tem aquele 40% que é a galera que nem sabe, que não é direita, que não é na esquerda, que não tá afim de ver notícia de política e que no fim são o fiel da balança, que são as pessoas que a gente tem que convencer para conseguir ganhar a eleição. Mas se só 12% da população considera o STF bom, significa que nem mesmo dentro da esquerda eles têm uma boa avaliação da sociedade, mas eles estão
cagando e andando, porque eles não recebem voto, eles não estão nem aí se a população gosta deles ou se não gosta deles. Muitos deles nem vivem no país, eles vivem na sua bolha luxuosa, com seus relógios de 600 mil reais. Eu fiz uma pergunta, como é que alguém, porque o teto, pelo menos teoricamente, do salário é em torno de 45 mil. Pessoa que ganha 45 mil e nem é a vida toda, há pouco tempo, compra um relógio. Se fosse uma casa de 600 mil, a gente poderia entender, né? Tal, tá financiando, sei lá. Mas um relógio de 600 mil reais. E aí, para fechar aqui o comentário, eu vou pegar um gancho no que o Marco falou. Eles têm que ser discretos, existe muita coisa esquisita. Agora, para mim, imoral e escandaloso, pornográfico, é o fato de escritórios de advocacia que são de esposas. É a esposa que é advogada. Eles têm causas no STF. Isso é uma palhaçada